Meu pai foi um grande pai, né? Não tenho queixa dele. Ele fez tudo para nos dar o que ele podia dar. Muito sacrificado, um trabalho difícil. Ele era jornalista e trabalhava no período noturno. Então ele dormia durante o dia. E nós não tivemos assim um convívio muito perto. Ele era um pouco mais distante e não paparicava a gente. Desculpe o termo paparicar, mas é o que eu acho. Viu? E nesse trabalho noturno, ele procurava sempre morar perto do trabalho, que era no jornal. E o jornal no centro da cidade. E a nossa casa sempre precisava ser perto de um ponto de bonde. Porque às 2, às 3 da madrugada, era muito difícil para ele conseguir condução. E São Paulo, naquela época, era uma São Paulo um pouco diferente, muito menor, menos movimento, mas muito mais úmido. Eu lembro que na época tinha garoa, garoava em São Paulo. Hoje não tem mais isso, até o tempo mudou, o clima ficou diferente. O clima de São Paulo não é mais o clima de lá. E eu sempre vi meu pai com grande carinho. Ele com 14 anos foi para a Europa, esteve em diversos países da Europa, correu tudo aquilo sem dinheiro. Ele contou tudo isso no livro Primeira Viagem. E no livro Menino Felipe, ele conta a infância dele, lá em Cubatão. Depois, o tempo foi passando. Em 1922, ele casou com minha mãe, uma italiana, e eles viveram muito bem durante um bom período. Durante 40 e poucos anos viveram juntos. Depois, quando nós, filhos, atingimos uma idade dos 17, 18, 20 anos, começou aquele clima de independência, aquele clima de separação. Então a família explodiu, cada um foi para um lado. Foi um período triste na minha vida. Nós morávamos na Vila Mariana, na rua Carlos Petit. E num determinado período, o proprietário pediu a casa. Queria a casa de volta, a casa era alugada. E o meu pai ficou meio constrangido, porque ele não, se pedisse alguma coisa para ele, a única solução era fazer, não tinha saída. E exatamente nesse período, ele comprou, ele ganhou o prêmio da revista O Cruzeiro, com o livro Menino Felipe. Era um prêmio de 60 mil cruzeiros na época. E ele ganhou esse prêmio, e com esse prêmio, o sonho dele, o sonho da minha mãe, era comprar uma casa. Aí eu tenho a impressão que eles fizeram a coisa mais errada da vida deles. Eles compraram uma casa no Jabaquara, na frente de um ponto de ônibus. E a casa se apresentou nos primeiros tempos, normal. Logo depois, alguns dias depois, o poço desbarrancou, porque lá era água de poço. Aí o poço desbarrancou e o esgoto entupiu. Então você imagine a família numa casa nova. Agora, nós podíamos ter reclamado com o proprietário, mas meu pai nunca foi proprietário de nada. Ele não sabia o que era ser proprietário. Ele sempre foi despojado de tudo. Então, nós ficamos perdidos. Aí a família, um queria viajar, outro queria namorar, outro queria estudar, outro queria trabalhar, e a família explodiu, cada um foi para um lado. Isso foi mais ou menos na década, eu acho que de 50, acho que na década de 50. E a minha mãe foi morar em Santos, num apartamento pequeno. Eu me casei,
meu pai ficou morando aqui, foi o único que ficou morando na casa. Mas ele estava sozinho. Aí eu me casei e fui morar lá, para fazer companhia para ele. Mas não tinha condição de ficar lá. Naquela situação não tinha condição nenhuma. Aí o que podia ter acontecido? Era a família, cada um ia para um lado. Eu acabei alugando uma casa, fui morar na casa, meu pai ficou sozinho lá. Depois ele arranjou uma casa aqui, foi morar e nós vendemos aquela casa. Nós vendemos. Ele teria perdido a casa e não teria vendido, porque ele não sabia vender nada. Entendeu? Ele era um poeta, era um espiritualista e não sabia vender nada. Nem comprar, nem vender. E foi isso que aconteceu. Eu sempre vi meu pai satisfeito, mas nessa época eu vi meu pai aborrecido e triste. Na minha casa nós tínhamos o hábito ele fumava muito, mas fumava demais. Mas tinha horror a álcool. Na minha casa nunca entrou uma garrafa de cerveja. Nunca entrou uma garrafa de cerveja. Nós tomávamos refrigerante, suco, guaraná. Na época era guaraná, não tinha essas bebidas sofisticadas que tem hoje, entendeu? Então nós tomávamos guaraná. E a nossa vidinha era aquela. Eu lembro que teve períodos que nós moramos em Santos e ele trabalhava em São Paulo. Aí eu vim trabalhar em São Paulo também, trabalhar e estudar. Eu fui fazer o pré-médico de medicina ali na Rua da Consolação. Era para a Faculdade Federal, a Escola Paulista de Medicina. Mas o pré-médico era ali na coisa. E eu me sacrifiquei muito. Uma vez à noite, durante uma noite, eu fui conversar com meu pai, evidente, fui pedir dinheiro para ele, porque eu era estudante, trabalhava e não ganhava o suficiente nem para estudar, eu fui pedir dinheiro para ele. Ali eu lembro que ele me apresentou o Guilherme de Almeida. Aí eu fiquei assim, mas que coisa, conhecer o Guilherme de Almeida. E ele me apresentou. Ali na Rua Boa Vista, onde tinha o jornal que ele trabalhava. Um fato curioso que eu lembrei agora foi que São Paulo, em determinados períodos, era uma cidade muito fria, mas fazia frio em São Paulo com garoa. E era na época do jogo de botão em São Paulo. A gente jogava botão. Eu e os 3 irmãos, mais uma irmã, nós jogávamos botão com a molecada da rua, entendeu? Era uma festa. Era jogar botão e colecionar aquelas balas holandesas. Eram as balas que vinha a bala e enrolado na bala vinha uma figurinha. Então foi a época da figurinha e dos botões. Nessa época, meu pai comprou um sobretudo, viu? Daqueles sobretudos bonitos. Ele estava todo orgulhoso e o sobretudo, rapaz, tinha uns botões desse tamanho assim, viu? Mas uns botões de osso. Naquele tempo eu usava botão de osso, não era plástico, não era nada de petroquímica, não era botão de osso. Então, uns botões desse tamanho e tinha botão de todo lado, viu? Era um sobretudo que eu vou te contar, viu? E a gente namorava aqueles botões porque a gente vivia em crise com botões, né? Tinha que jogar e não tinha botão. E a gente trocava botões e ficava sem botão. E várias vezes nós fomos lá no sobretudo dele e cortamos os botões para jogar botão na rua. Foi uma das poucas vezes, aliás, foram várias vezes que eu vi meu pai bravo, viu? Doido. Acho que se ele pegasse a gente, ele esganava ali na hora, viu? Eu tenho a impressão. É uma lembrança que eu tive dele. Faz mais de 40 anos que ele faleceu. Outra lembrança que eu tenho foi quando eu era garoto e eu devia ter assim uns
12 anos, 10 para 12 anos, meu irmão tinha um ano a mais, tinha 13. Foi na época que foi exibido o filme O King Kong em São Paulo. Foi um sucesso. A imprensa falava no King Kong, o rádio estava no começo, mas já falava no King Kong. E nós morávamos ali na Conselheiro Crispiniano, atrás do antigo Mapping. E na rua direita, atravessando o viaduto do Chá, tinha o cinema Alhambra. Um cinema de linhas antigas, entendeu? Mas era bem no meio ali da rua direita. E eu e meu irmão fomos assistir o King Kong. A sessão começou às 2 horas da tarde e nós saímos de lá às 9 horas da noite, porque assistimos 2 sessões corridas, cada sessão de mais de 3 horas. Quando eu cheguei em casa, você já pode imaginar como é que o meu pai estava. Meu pai e minha mãe estava desesperada, querendo chamar a polícia. E meu pai, enérgico, ele era enérgico. Era poeta, mas era um poeta enérgico. Ele não era de ficar agradando muito a gente, não. Ele era enérgico, muito bom, mas muito enérgico. Antes dele adoecer, ele fez uma viagem para a Rússia. Ele foi para a Rússia, ele foi convidado pelo governo da Rússia, era o governo comunista. Ele sempre foi um comunista atuante. Primeiro ele foi anarquista. Nesse período da anarquia, ele lembrou, através do livro Colônia Cecília. Ele escreveu Colônia Cecília, que é uma aventura anarquista na América. Dom Pedro II autorizou a Colônia Cecília. Então ele escreveu posteriormente sobre a Colônia Cecília, uma colônia anarquista, uma experiência anarquista na América Latina. Isso se desenvolveu ali no norte do Paraná, durou 2, 3 anos, depois desapareceu. Foi na transição entre a monarquia e a república. E ele era anarquista. E depois ele passou a ser comunista. Foi um comunista atuante, viu? Voltando àquela fase, ele adoeceu, ele teve problema de... Ele faleceu com edema pulmonar. Mas antes ele já vinha sofrendo as consequências da doença. E ele foi internado no hospital, acho que Santa Catarina, se não me engano, e lá ele foi visitado pelo Paulo Bonfim. Então ele nos apresentou o Paulo Bonfim, apresentou para minha senhora, para a Exilda, e foi uma alegria, uma satisfação, porque o Paulo Bonfim, além de grande poeta, grande paulista, ele era um sujeito simpático, bonito, viu? Então ele impressionava com a figura dele. Ele era muito supersticioso. Ele não passava embaixo de escada, ele não gostava de ver nada que era fabricado com gesso, ele achava que gesso dava azar. Ele era supersticioso, viu? Ele gostava de tirar sorte com a Exilda, viu? Então a Exilda lia a mão dele, ou então tirava a carta de baralho. Ele tirava as cartas, né? Botava o baralho lá em cima da mesa e ele ficava meio preocupado com a minha mãe, porque de vez em quando aparecia uma morenona. Minha esposa brincava com ele, viu? Então dizia, ih, tá aparecendo aqui uma morena, cuidado, cuidado com a Adélia, aí ela vai descer, né? E ele ficava preocupado com ela. Mas era brincadeira da Exilda, entendeu? A Exilda, ele gostava muito de brincar com ela. E brincava de verdade, viu? Ela agradava muito, fazia comidinha que ele gostava e coisa, e ele brincava com ela. Então ela lia a sorte e dizia que tinha uma morena lá rodeando. Ele ficava apavorado, viu? Porque minha mãe estava ali por perto. Ele teve um momento de inspiração, ele passou a ser um futurólogo e idealizou Cubatão no ano de 2026. Ora, é 26 ou 28, não lembro bem. Aos 82 anos a gente tem uns apagões aqui, o que ele chamou de Zanzalá. Era uma cidade evoluída, adiantada, população
com alto nível de cultura, mas que também encontrou lá uns elementos atrasados que prejudicaram, dentro da história, prejudicaram Cubatão. Eram os caborés, ele chamava de os caborés. O cubatense Afonso Schmidt tinha 2 momentos de emoção na vida dele. E esses 2 momentos eram constantes. Sempre que ele falava da mãe dele, ele se emocionava. Sempre que ele falava em Cubatão, ele se emocionava também. Eu acho que ele lembrava da infância dele, do sítio, das brincadeiras, da molecagem, dos irmãos. Ele teve 5 irmãos, 2 mulheres e 3 homens mais. Ele era o 6º, aliás, o primeiro filho, o mais velho. E ele lembrava da vidinha que eles levavam no sítio, lembrava da plantação de banana que eles tinham, o transporte naquela locomotiva, que até hoje está lá a locomotiva. Um dia meu tio foi lá, o Godofredo, e disse, olha, meu pai transportava banana nessa locomotiva, que está lá no Anilinas, né? No Parque Anilinas. Ele dizia, meu tio falou, tem aqui o artigo no jornal, vou mostrar depois para vocês. Ele dizia assim, porque meu avô, ele produzia banana e exportava. E essa banana era transportada de lá de Itutinga para não sei onde, da plantação para não sei onde. E o meu pai conhecia toda aquela história da plantação de banana, do transporte, da locomotiva, dos lírios do brejo, dos sapos, e era isso que emocionava muito ele. Agora, Cubatão para ele sempre foi uma estrela na vida dele, ele nunca esqueceu, sempre se emocionou e sempre teve vontade. Agora, ele estranhou muito, foi depois da década do fim de 40 para a década de 50, quando Cubatão deixou de ser uma cidade industrial, rural, e passou a ser uma cidade industrial. Aí ele sentiu a transformação e não quero dizer que lamentou, porque a cidade progrediu. Hoje ele elogia a cidade no ponto que está, apesar das tragédias que ocorreram, do problema de poluição. Cubatão sofreu. Cubatão é uma cidade que sofreu muito, a população sofreu. Aqueles trabalhadores que vieram do Brasil inteiro, de todos do norte, do nordeste, do sul, e poucos do sul, e foram trabalhar em Cubatão no momento da construção da rodovia e das empresas, das grandes empresas. Aquela gente sobrou depois e ficou abandonada, e invadiu o manguezal e ficou morando em favela. E as autoridades de lá para cá têm feito o possível para melhorar as condições de vida, o saneamento, mas ainda tem muito a ser feito em Cubatão. E essa é a minha satisfação, esse é um problema pessoal, em ver agora o Jason criando o Instituto Afonso Schmidt, que tem exatamente esse objetivo, que é melhorar as condições de vida, melhorar saneamento, arborização e transformar, inclusive proteger o manguezal, porque o manguezal foi em parte destruído pelas grandes empresas. As autoridades fizeram o possível até agora, mas ainda tem muito o que fazer. E a minha satisfação é que o Jason agora faça alguma coisa, faça o nosso papel lá.